Bebê. Aparecendo essa cola, né? Deixa eu ver se já começou aqui. Que aí a gente faz uma apresentação só. Vamos começar então? Vamos. Não, vai dar. Vai aparecer no vídeo. Tá aparecendo, Bia. Tudo. A louca. Então vamos lá. Boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite a quem? Olá, né? Para quem vai assistir em qualquer hora do dia aí. Hoje nós estamos com uma live muito legal, que eu acho que é muito bom para a gente refletir, pensar. Toda vez que os profissionais que forem atender as crianças, os pais que estão com as crianças em casa, muito importante da gente refletir, guardar isso, anotar e pensar em como estamos olhando para essas crianças, né? Eu sei que é um momento de tensão, um momento que é, né, quando o bebê nasce, um bebê que a gente quer que dê certo ali, mas a gente tem que ir com calma, olhar para aquela carinha. Ninguém melhor que essas duas aí para falar para a gente, né, sobre bebês não são números. Então, eu vou deixar vocês se apresentarem e fiquem à vontade no espaço aí, tá bom? Pode falar primeiro, Nath. Então, boa noite. Meu nome é Natália, eu sou gastroenterologista pediátrica. Trabalho também no Hospital de Lomberes. Já trabalhei com neonatologia, atualmente eu atuo na enfermaria da pediatria, sou preceptora, médica horizontal e estou com consultório de pediatria e gastroenterologia pediátrica. Bacana demais, né, essa mulher. E aí, pessoal, meu nome é Beatriz, sou pediatra, generalista, atuo no consultório de pediatria geral. Já trabalhei em CTI pediátrico, mas atualmente estou apenas no consultório, dedicando aí, né, a minha vida todinha para isso daí. E a gente veio hoje para falar para vocês sobre essa treta, né, Nath? Dos bebês, né? Que bebês não são números. Então, acho que era uma das coisas que a gente mais queria falar desde o início do mês, deixamos para o finalzinho aí, né? Que esse mês está tendo live todos os dias, né? O mês do Agosto Dourado. E foi um dos temas que a gente sugeriu para a Liga e as meninas adoraram, então a gente vai falar isso daí, para a gente pensar um pouco fora da caixinha, fora do papel, né? Assim, aprender a olhar para a criança, em vez de olhar só para as curvas, só para os números, só para os gráficos. Óbvio que a gente vai olhar os gráficos norteiam nossas condutas, mas a gente precisa ter um conjunto aí de informações que vão nos guiar, né? Que vão nos nortear. Você passa o próximo para a gente, por favor, Aline? Pois é, né, gente? O crescimento, ele é um importante indicador de saúde, tanto da criança, né, como indivíduo, quanto de populações. Então, assim, as curvas de crescimento foram criadas para a gente identificar aqueles bebês, né, que estão crescendo dentro de uma faixa de normalidade e aqueles que a gente tem que preocupar, tá? Nós vamos apresentar daqui a pouco cada uma para vocês entenderem por que a gente usa uma, por que a gente usa outra, como que a gente interpreta. Maravilhoso. E pensar, né, gente, que a gente também não pode desfazer das curvas. As curvas são a base do nosso dia a dia, a base do nosso atendimento. E o crescimento é um importante indicador de saúde, né? O crescimento é um dos 4 pilares da consulta de pediatria. Né? É uma das 4 coisas que obrigatoriamente precisa ser avaliada todas as vezes. E ele vai mostrar pra gente como tá indo o resto da saúde daquela criança. Então, se a criança tá doente, se a criança tem algum problema, se a criança, por exemplo, tem um problema neurológico, ela pode ter problema de crescimento, se ela tem uma síndrome genética, ela pode ter problema de crescimento. Se ela tem algum problema gastroenterológico, que é a especialidade da Nath também, ela pode ter problemas na curva de crescimento. Enfim, várias coisas vão refletir na curva, e a curva, às vezes, vai ser o ponto de atenção aí que vai chamar a gente para acender uma luzinha de alerta. É talvez o primeiro sinal, né? De muitas patologias, né? Que pode não estar indo tão bem, tá? Pode passar, Aline, fazendo favor. E quais são os índices, então, que a gente avalia, Nath, nas consultas de pediatria? A gente primeiro avalia até 2 anos de idade o perímetro cefálico, né? Que é aquela medida da cabecinha do neném. Tem uma forma de fazer, a gente tem que pegar as protuberâncias ósseas maiores, tá?
fazer essa medida e anotar na consulta de puericultura para construir o gráfico da curva. Por que ele é importante, né? Porque ele reflete o crescimento do cérebro, que é o órgão que cresce muito no primeiro ano de vida, né? Menos no segundo, mas ainda cresce muito e desenvolve como nunca mais se desenvolverá até 2 anos de vida. O cérebro vai triplicar de tamanho, né? Do nascimento até os 2 anos de idade. Então, é a velocidade de crescimento. A velocidade de crescimento a gente tem, violenta. Então, a gente tem, ela é super importante da gente fazer. Se gripe pode atrapalhar o ganho de peso, então? Pode demais, nós vamos falar sobre isso aqui. Inclusive, a gente marca lá nas curvas, né, Bia? Está gripado, teve diarreia. Quando tem alguma repercussão na curva, é importante a gente colocar embaixo, assim, para saber, né? Ó, teve uma queda aqui, mas tem uma causa, assim, né, palpável. Tem uma causa palpável, e a gente vai ver, vai recuperar, como é que tá, né? E o perímetro cefálico, se ele cresce muito, indica que pode ter algum problema, né? Uma hidrocefalia, um tumor, alguma coisa assim. Mas se ele cresce pouco, também indica que pode ter algum problema. Um fechamento precoce das suturas, do crânio. Das moleirinhas, né? A moleirinha que não está aberta, né? Quando deveria estar aberta. Então, são sempre coisas que a gente tem que ficar de olho, porque tem data para intervir. Todas os dois extremos, a gente tem que ficar alerta. Além do perímetro cefálico, a gente vai ter o peso, né? Que eu acho que é a maior preocupação praticamente de quase todos os pais, todas as mães aí. Desde o nascimento para sempre, até os adolescentes também. Pai de adolescente também é uma preocupação. E assim, né? Reforçar que a criança também não é gramas por dia, não é centímetros por ano, né? Então, assim, eu falo muito aqui no consultório que as curvas de peso são tendências. Então, a gente está vendo a tendência dos bebês, né, que nós estamos avaliando, para poder ver como que está o crescimento deles. Mais para frente a gente vai mostrar. Isso também inclui o comprimento, né? O comprimento, a gente fala comprimento quando a gente mede o bebê deitado. Que é normalmente até os 2 aninhos, né? Isso, com aquela régua, né? Que a gente pede para segurar a cabecinha, a gente mede da cabeça ao pé. E a estatura, depois de 2 anos, a gente mede nos estadiômetros ou nas fitas. Né? Com o bebê em pé. Isso. Né? E o IMC, né? O IMC, ele não era muito utilizado na pediatria, porque ele não se conhecia muito o valor dos dados, mas atualmente a gente utiliza muito. Porque o IMC, ele consegue detectar de forma precoce, antes das outras curvas, os extremos, desnutrição e obesidade. Então, a gente preenche também essa curva, ela está lá no cartão da criança, né? No cartão do Ministério da Saúde. Todas essas 4 curvas estão lá no cartão das crianças, né? Aquela cadernetinha que era para ser entregue na maternidade, infelizmente nos últimos anos anda em falta, mas ela é disponível em PDF, você pode pegar no site, mandar imprimir, mandar fazer personalizado se você quiser, do jeito que você achar melhor. Isso, e ela é muito completa para essa avaliação que a gente fala do crescimento, né? Porque o crescimento não é só ganho de peso, não é só estatura e comprimento, é tudo, é perímetro cefálico, IMC e tudo junto. Maravilhosa. E aí, Aline, pode passar a próxima, por favor? Então, tá. Então, assim, né, Bia? Como que funciona essas curvas? Como é que funciona aquelas linhas, né? Para que serve? Como que é construído, né? Foi baseado em que população? Como que é feito, né? Eu acho importante a gente explicar porque elas variam entre elas, né? E talvez gere um pouquinho de confusão. Joia. Vocês vão ver, a gente vai projetar aqui nos próximos slides, a gente trouxe a apresentação por causa disso, porque ia ficar um pouco difícil de vocês entenderem sem o reforço visual, né? Que a gente tem curvas de diferentes órgãos. Então, a gente vai mostrar para vocês a curva do OMS, a curva do CDC, que é o órgão americano, tem uma curva do Intergrowth, que é um estudo sobre prematuros. Então, tem curvas diferentes. Mas aí eles pegam alguma população, e eu vou falar isso em detalhe da curva da OMS, que é a que a gente mais usa, eles vão pegar alguma população e colher os dados daquela população. No caso da curva da OMS, que é a que a gente mais usa, por exemplo. Ela foi a primeira curva, né? Depois de 1977, né, Bia? Ela é uma curva do ano 2000. Isso. E o que eles pegaram? Eles pegaram populações de diversos países desenvolvidos, países em desenvolvimento, populações de nível socioeconômico melhor e pior, para ela... da OMS, né? A da OMS. Não, essa é de 2006, desculpa. Para refletir... para poder refletir diferentes etnias, diferentes variedades, para poder pegar uma variabilidade e não considerar todo mundo fora do padrão, né? E o que eles fizeram em 6 países, com mais de 8 mil crianças. Inclusive o Brasil. E eles pegaram só com crianças que não tinham problemas de saúde, crianças que estavam com aleitamento materno exclusivo em pelo menos 20% da sua população, até 4 a 6 meses, e que estavam dispostas a seguir as recomendações de alimentação. Então, assim, dentro do mundo ideal, se a criança ficar pouco doente, a maior parte delas se alimentar adequadamente, um bom percentual aí,
bom assim, né? A pessoa tá razoável amamentar, deveria ser assim, né? Essa é a curva do OMS, vocês vão ver aqui. E aí eles fazem uma análise estatística em cima disso, né? Porque aí eu vou ter uns altos, uns baixos, uns mais pesados, uns mais magros. E aí eles fazem análises estatísticas, que a gente vai mostrar para vocês as diferenças aqui, e plotam esses dados numa curva. Falou assim, a maioria da população se comporta assim. Sim. E aí, pode passar, o Aline, para a gente mostrar a curva da OMS? Isso. Por favor. Os bebês PIG, né, tá perguntando aqui para nós, eles seguem, se eles não forem prematuros, eles seguem a curva da OMS, tá? O bebê PIG, a gente tem um olhar mais diferenciado, porque a gente espera que ele faça o catch-up. O que é o catch-up? É quando ele sai, né, da curva ali, que ele é pequeno para a idade gestacional, e ele atinge uma curva que está dentro do canal de crescimento daquela família, tá? Então, a curva é a mesma, o jeito de interpretar que talvez seja um pouquinho diferente e é individualizado, sim, né, a gente tem uma tolerância maior. Normalmente, o bebê prematuro recupera até por volta de 1 aninho, o bebê PIG, ele tem até os 2 anos de idade para fazer esse catch-up, que é esse, tentar tirar esse atraso aí do que ele cresceu abaixo do padrão familiar dele. Tá? Isso. E lembrar que o catch-up não é chegar na curva verde. Perfeito. Tá? O catch-up é chegar no canal de crescimento daquela família que a gente analisa na consulta médica, né, nutricional. Perfeito. E o PIG, quando não faz esse catch-up até os 2 aninhos, é importante lembrar que cabe uma avaliação da endocrinologia, para ver se tem alguma coisa que possa ser feita, principalmente em relação à estatura, né, que é o que mais preocupa. A estatura final, né? Lá na adolescência, no final, né? 16 anos das meninas, 17 anos dos meninos. E aí, ó, então, só para vocês conhecerem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte estatística aí, sem chatice, tá, gente? Sem mediquez. Sem estatistiquez. Mas só para vocês poderem ver a carinha, essa é a carinha da curva da OMS. Vocês vão ver que aí no cantinho superior direito tem o símbolo da Organização Mundial de Saúde, que tá com a sigla em inglês, né? Com o nome em inglês. E aí pode passar, Aline. A gente tem essa curva, que é a curva do CDC, que é o órgão americano, e diferente da curva da OMS, que ela reflete uma variabilidade da população, essa curva reflete mais a população americana. Mais do hemisfério norte, né? É uma curva que foi feita com essa população que é diferente da nossa, por exemplo. São pessoas maiores, mais pesadas, com uma alimentação diferente. Essa curva é construída tanto com crianças em aleitamento materno, quanto aquelas que usavam fórmula. Então, assim, a gente vê que nos extremos, talvez, ela não reflita, né, Bia? Às vezes a gente, normalmente, se a gente jogar o bebê nessa curva, e a gente vê muitas essas curvas aí, ambulatório do SUS, às vezes é aquela que o representante traz pra gente no bloquinho, porque normalmente ela considera normal pesos maiores, alturas maiores. Então, se a gente usar essa curva, a gente corre o risco de achar que aquele bebê tá menor do que o desejado, mas ou tá com crescimento alterado. Então, a gente não é o que a gente usa. E a gente tem fases, né, Bia, para usar essa curva, né? A gente prioriza utilizar essa curva depois dos 2 ou 5 anos, depende da fonte da literatura que a gente segue, tá? Porque daí os dados são mais fidedignos. Vamos colocar assim, até 5 anos a gente usa a curva da OMS, que é aquela curva com dados mais mundiais. E depois disso a gente tem a curva da OMS e tem essa. Isso. A recomendação pelo Ministério da Saúde, aqui tem na caderneta, são as curvas da OMS. Isso, a gente segue no Brasil, no Brasil, né, Bia? A gente segue as curvas da OMS e tá tudo bem, gente. Tá? Só para vocês saberem que essa outra curva existe. Isso. E tem mais essa outra curva, que a Aline já passou pra gente, que é a curva Intergrowth, que ela é uma pesquisa que foi feita muito legal, de 2021, não é? Acho que é de 2021. Não, eu acho que é 2000. Porque no site tem acho que é 2011. O 2021. Ah, não, é 2014. Enfim, ela é mais recente que as outras. Recente. E criou uma curva para uma população que não tinha curva, né, gente? Que é o recém-nascido prematuro. E essa curva, vocês vão notar que ela é diferente, né? Ela também tem na caderneta, tá, gente? Essa caderneta nova é super completa. A caderneta na última edição. Na última edição só que tem essa. Isso. Vocês vão notar que ao invés de meses, ela coloca em semanas, porque isso, cada semana para o bebê prematuro interfere. Ele cresce diferente, ele ganha peso diferente, tá? Pra gente também, porque se você colocar um bebê prematuro numa curva de bebês que vieram no tempo certo, a termo, esse bebê vai estar sempre abaixo, né? Então, lembrar que a curva do prematuro, né? A gente tentar utilizar essa que a gente está mostrando, o Intergrowth, e quando for usar a curva do OMS, tem que fazer a idade gestacional corrigida. Até os 2 anos, pelo menos. Até os 2 anos. O que é isso, né? A gente calcula qual data, né, no calendário a criança deveria nascer, Deveria nascer, no caso, com 40 semanas, tá?
e usa aquele parâmetro ali para considerar aquela data para calcular a idade. Então, existe a idade cronológica, que é um tanto, e a idade corrigida, que ela é menor que a cronológica. Então, por exemplo, se o bebê nasceu lá um mês antes do previsto, quando a gente for jogar na curva da OMS, a gente tem que jogar ele como se fosse um mês antes. Né? Se ele tiver 6 meses, eu vou colocar lá o pontinho na linha dos 5 meses. Isso. Ou então a gente joga aqui na curva do intergrowth. E aí pode passar, porque a gente não quer ficar falando muito de gráfico, só para vocês saberem o que existe, tá? E aí, vocês vão ver que existem duas formas mais utilizadas de ter aquelas linhas do gráfico. A linha verde, a linha vermelha, a linha laranja, a linha preta. Então, como é que são traçadas aquelas linhas? A gente tem outras formas, tá, gente? Mas do ponto de vista estatístico, o que a gente mais usa são essas duas, que é o percentil e o desvio padrão. Então, você quer falar do percentil, Tati? O percentil é como se a gente pegasse aquela população toda que foi estudada, né, Bia, e colocasse numa fila e fizesse a construção dos percentis a partir do que você encontra naquela fila. Então, assim, aqueles, por exemplo, esse aqui seria estatura, né? Aqueles que a estatura é muito parecida, né? Qual é o número de crianças que tem a estatura mais comum daquela fila lá? Aí seria o percentil 50. É igual tá aí esse menininho, ele é o do meio. Ele é o percentil da média. Ele não é nem o mais alto, nem o mais baixinho. Então, na média, as crianças vão ter aquela altura ali. Isso. Então, o que a gente sabe? 50% das crianças vão ser maiores do que ele e 50% das crianças vão ser menores do que ele. Então, ele tá bem no meio aí da fila, digamos assim. Essa é a curva de percentil, que é aquela que foi criada em 2000, que é do CDC. A OMS tem, e o CDC tem também. Tem. Pode passar a próxima, Aline, por favor. Que aí, trazendo a curva da OMS, tem ela aí com os percentis. Vocês vão ver aí que a linha vermelhinha lá em cima é o percentil 97, a linha verde é o percentil 50, né? E tem as linhas laranjas. Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, o percentil 3, que é esse mais de baixo da linha vermelha, só 3% das crianças estão abaixo dessa linha vermelha, tá? Quer dizer que elas são não normais, que o crescimento está ruim, seja de peso, de altura, de perímetro cefálico? Não necessariamente. Tem 3% de crianças normais, né, de crescimento normal, que vão estar abaixo da linha vermelha. Tá? E assim como vão ter 97% das crianças até a linha vermelha de cima, né? Então, 3% das crianças saudáveis, normais, sem problemas, vão estar acima do percentil 97, sem que sejam obesos, sem que sejam excessivamente altos. Então, a curva é um referencial, e a gente vai voltar a falar isso. Pode passar a próxima, Aline. E aí, tem o desvio padrão, que é um negócio mais chato da estatística, a gente não vai entrar muito... É um tratamento estatístico, né, dos dados, né? No fritar dos ovos faz pouca diferença, mas tem uma diferença bem legal que a gente vai mostrar. Isso. Então, vocês vão ver essa curva aí em azul. A média da população é onde que eles pegam todo mundo, então, e jogam num gráfico, que é isso aí. Então, onde o gráfico está mais alto é onde tem mais percentual de gente. Então, com aquela altura, com aquele peso, ou com aquele perímetro cefálico. Então, por exemplo, quando a gente pega uma criança que está entre mais 1 e menos 1 desvio padrão, que é essa parte, esse intervalo azul escuro, tem 68% da população está entre esses dois desvios padrão. Então, vocês vão ver aí, ó, 34,5% mais um desvio padrão até a média e 34% da média até o menos um desvio padrão. E aí, quando a gente vai afastando para os extremos, 2 desvio padrão daquela média já engloba quase todo mundo daquela população, né? Vai englobar aí 90, deixa eu pensar, e 6% da população mais ou menos vai estar entre mais 2 desvio padrão ou menos 2 desvio padrão. E tem os extreminhos da curva, que vocês vão ver aí, ó, ainda tem um 0,1% da população que ainda está depois de 3 desvio padrão. É quase ninguém, mas tem essa pessoa. Então, passa a próxima aí, Aline, por favor. Essa é a curva da OMS, porém com os desvio padrão. Então, a curva do desvio padrão, ela é melhor para a gente poder ver patologia, por exemplo, né? Se aquele baixo peso, se aquela baixa estatura é patológico. Por quê? Na curva de percentil, a curva mais baixa que tem é a 3. Então, abaixo da 3 só tem 3%. Tem 3% de gente ali ainda. Aqui abaixo do menos 3 só tem 0,01%. Então, se tiver abaixo do menos 3, realmente a chance maior que tem é de ser realmente alguma alteração mesmo de crescimento. Igual eu falei antes, né? Essa curva da OMS, ela avalia melhor os extremos, que é o desnutrido, né? E talvez o obeso, a altura, né? Mais elevada. A do percentil ajuda muito, porque você quer comparar um mês com o outro, às vezes, botar em percentil, aí ela vai te dar um número, né?
12, 20, 84, aí você compara, o mês que vem era 84, agora tá 85, tá mais ou menos parecido, né? Então, para você comparar, fazer o segmento de uma criança sem problemas, uma criança que está indo super bem, uma criança que está longe dos extremos também, ela é super joia. Agora, para a gente pegar esses extremos, então, o desvio padrão é mais interessante. Por isso que ela é a que está na caderneta do SUS, ela está em desvio padrão, tá? Então, se você for lá agora e pegar a sua caderneta, tem lá o desvio padrão, em vez de ter o percentil. Que talvez até justifique, né, Bia? Porque a gente precisa estar mais atento no Brasil, né? As extremidades, As extremidades. A gente é um país de dimensões continentais, né? Que tem pessoas de todo jeito, condições socioeconômicas de todo jeito, né? Então, assim, talvez o Ministério da Saúde trouxe essa curva da OMS justamente para a gente fazer uma triagem com mais cuidado. Perfeito. E pergunta aí, o uso do Infatrine para ganho de peso tem algum risco para o bebê? O Infatrine, gente, ele é uma fórmula infantil hipercalórica, né? O que é isso, né? Uma fórmula infantil que é de calorias normais, vamos chamar assim, ela geralmente dá 0,67 quilocalorias a cada ml. O Infatrine é 1 quilocaloria por ml. Eu vou usar para todo mundo? Não vou usar, tá? A gente usa principalmente naquelas crianças que têm alguma patologia de base que gastam muita energia. É que a criança às vezes gasta tanta energia que ela não consegue consumir tudo aquilo. Então, às vezes, por exemplo, um cardiopata. Uma criança com cardiopata, se não uma criança que tem um problema pulmonar grave, ou fibrose cística, tá? Então, ela precisa de uma complementação, né? Da caloria. Da caloria, para ela poder crescer, né? Desenvolver e, inclusive, conseguir melhorar um pouquinho a doença que ela tem. Sim. Né? Então, assim, o Infatrine é prejudicial. Ou então, por exemplo, teve uma queda muito importante na curva e está em risco nutricional. Aí a gente pode usar. Isso. Substituindo uma fórmula para uma criança que já usa fórmula. Por exemplo, a criança que amamenta no seio, a gente não vai entrar com Infatrine sendo que ela amamenta no seio, não faz sentido, né? A não ser que seja dessas populações Sim. que talvez gastem mais energia do que um bebê que seja saudável, tá? E talvez entre a amamentação o Infatrine para complementar. A gente vê isso muito em pacientes cardiopatas. Aí ele entra como complementação, né, Nath? Nunca substituindo. Só que assim, gente, o Infatrine, ele tem indicações precisas, tá? Ele não vai fazer mal para o bebê se ele for utilizado da maneira adequada, recomendado pelo especialista, tá? Pelo pediatra, ou pelo gastropediatra, pelo nutrólogo, enfim. Tá? Mas como a fórmula, né? Eu gosto muito de falar que a fórmula, a gente tem que tratar ela como um medicamento, não pode tomar Revelia, senão quantidade que o neném quiser. Não é assim, né? Tem dose, tem meio de administração, então o Infatrine cai na mesmo raciocínio, tá? Então a gente tem que ver quanto que a gente vai dar, como que a gente vai dar, não é assim uma coisa. Mal não faz se for bem utilizado. Ele, inclusive, pode ser uma arma, a gente usa mesmo. Eu uso sempre, a Nath usa sempre. Eu uso com mais frequência, né? A Nath usa mais, porque esses meninos da gasta são mais bichados. E o Infatrine, ele é fórmula, gente. O que é fórmula? Ela entra na regra da mesma forma infantil. Ela é completa, ela tem valores mínimos para nutrientes, tá? Ela não é igual a um suplemento que, por exemplo, só adiciona calorias. Sim, perfeito. Tá? Por isso que o Infatrine está indicado para os menores de 1 ano de idade. Perfeito, maravilhoso. Pode passar, Aline, por favor? Voltam. Isso. Voltam. Então, assim, né, gente? A gente pega, né, faz as marcações da curva e como é que a gente interpreta? Eu costumo falar no consultório que a interpretação, assim, é uma tendência de crescimento, tá? A gente vai vendo ali, ó, tá vendo? Tá seguindo ali, ó, paralelamente a linha verde e a linha vermelha. Tá entre a verde e a vermelha, bem no meiozinho. Bem no meiozinho. Essa é a curva da sua criança. E você vê que ela é semelhante em relação à inclinação, essas coisas, né? Sim, ela vem paralela ali, as duas, né? Bem parecendo. O desenho dela parece o desenho das outras curvas, só que num outro ponto, né? É importante entender, pessoal, que o verde não é o objetivo. Não é. Tá? Eu acho que isso é muito importante. Tem muita gente que eu pergunto assim, quando vem de outro pediatra, ou quando é a primeira vez que eu vou plotar o ponto na curva, se alguém já te explicou sobre a curva, a maioria das pessoas fala que não. Então, assim, é muito importante vocês entenderem. Então, assim, o verde não é a meta, o verde é a média da população. A maioria das crianças vão estar ali perto do verde. E lembrar que o normal, né, Bia, é entre as duas curvas vermelhas. Que é igual vocês viram lá do gráfico da distribuição normal, né? Entre as duas curvas vermelhas vai ter 96% da população, mais ou menos, vai estar, acho que é 97,5% para fazer mais exato, entre as duas curvas vermelhas, entre a vermelha de cima e a vermelha de baixo. E então, a curva pretinha, né, é que a gente preocupa. Passou ali a de cima ou caiu na de baixo, a gente liga os alertas. Então, assim, é muito importante, assim, eu falo isso com os pais. O mais importante é comparar a criança com ela mesma.
a curva é uma referência populacional. Como é que essa criança está em relação ao resto da população. Mas a curva da criança, a gente vai sempre comparar ela com ela mesma ao longo do tempo. Por isso que a avaliação tem que ser longitudinal. Porque às vezes o pai fala assim, não trouxe a caderneta não, mas vê se esse peso aqui tá bom. Não sei, depende do peso anterior. A gente não pode afirmar, né? Porque talvez, por exemplo, seja uma criança que está gripada, perdeu o peso naquele momento e assim, veio um valor menor ali. Tá? Então, assim, é a mesma coisa que eu falo no consultório. Eu falo, eu preciso de mais dados para eu poder te dizer se está normal ou não. Se está, assim, dentro do habitual, né? Sim, então, assim, por exemplo, se aquela criança lá era uma criança grandona, ela era perto da linha vermelha lá de cima, mais 2 desvio padrão. E aí ela ficou gripada, teve algum problema, tá doente, e aí esse mês ela tá na média. Se eu pegar esse peso isoladamente, eu vou achar que ela tá ótima, tá na média. Mas comparando ela com ela mesma, ela caiu muito na curva. Então, por isso que é importante comparar sempre a criança com ela mesma. A curva é só uma referência, tá? Vocês pegaram, as meninas até colocaram aqui, ó. A verde não é a meta, é uma média. E a média não vai ser normal para todo mundo. Vai ter gente, né? Então, tem a média de peso, mas tem os mais magrinhos, tem os mais cheinhos, e assim, dentro da normalidade, sem que aquilo seja um problema, uma doença. Mesma coisa a altura. Tem a altura média, mas tem os pequenininhos, tem os mais altos. É igual a fila lá que eu mostrei para vocês, os menininhos de todas as alturas. Então, assim, nunca avaliar um ponto isolado na curva para dizer se ele tá bom ou se ele tá ruim, isso não quer dizer nada. E a gente precisa ver quem é essa criança. Igual falaram aí, ela foi PIG. O neném PIG, ele é menorzinho, principalmente nos primeiros 2 anos de vida. E pode ser que esteja tudo bem, né? A gente tem que ver. É um neném que foi prematuro? Eu tô fazendo a idade corrigida? Ou eu tô botando a idade que ele nasceu cronológica? Talvez um bebê que nasceu de tempo certo, mas foi internado no UTI, né? Aí ele vai alterar a curva de crescimento, né? E outra coisa, assim, a gente não toma condutas, gente, baseado em um ponto. Porque, assim, a gente tem que avaliar mesmo. É uma situação circunstancial ou tem sido uma tendência? Tá? Exatamente. Então, por exemplo, a Nath citou, igual perguntaram aí, o menino, tá gripado, caiu o peso na curva. Beleza, ele tem todo motivo para ter caído, ele ficou indisposto, ele comeu menos, ele teve mais gasto metabólico para combater aquela doença. Mês que vem a gente pesa de novo. Tipo, se for uma criança que a pesagem seja mensal. Me preocupou muito, a queda foi importante, eu quero ver ele daqui 15 dias. Tudo bem, mas assim, eu não vou fazer nada ali baseado em uma medida. Tá? Então isso é super importante, isso que a Nath falou. Por isso que eu falo aqui no consultório, gente, cobra o profissional de saúde de encher a sua curva. É muito importante marcar a curva, gente. A gente sabe que em muitos lugares o atendimento talvez seja corrido, né, pelo volume de pessoas que tem que atender, mas assim, é importante. Perfeito. E outra coisa que a gente tem que olhar, né, Nath, além da curva, né? Como é que tá essa criança, assim? Ela tá fazendo xixi, cocô, mudou os padrões de eliminação, ela está se desenvolvendo bem, então é uma criança que está conseguindo se desenvolver, atingir os marcos igual a gente espera, é uma criança que está ativa, ou ela está com algum outro sinal de que está doente, enfim, nunca olhar apenas a curva isolada e nunca, em hipótese nenhuma, olhar um ponto isolado na curva. A gente não trata a curva, gente, a gente trata a criança. Perfeito. Pode passar, Aline, próximo. Existe uma curva, né, Bia, de perda de peso esperado nos primeiros dias de vida. E aí a gente queria falar especificamente dos recém-nascidos. É esperado que todo recém-nascido vai perder peso, isso é fatal, não tem jeito de falar, vai nascer e não vai perder peso, não existe, tá? 100%, 105% dos recém-nascidos vão perder peso depois do nascimento. E aqui na curva vocês podem ver que a curva da esquerda é de parto normal, parto vaginal, e a curva da direita é de cesariana. Se a gente vai falar sobre a recanalização do percentil, vamos. Daqui a pouquinho. E aí, vocês vão ver que no parto normal, a curva, o bebê demora um pouquinho mais para recuperar, tá? E tudo bem. Aliás, perdão, na cesárea o bebê cai mais e demora um pouco mais a recuperar. Porque a pojadura é mais tardia, pode demorar um pouco mais o estabelecimento da amamentação. E é mais um motivo pelo qual a gente vai sempre tentar o parto vaginal, se ele for possível, né? Mais um, Deus, né? Tem 1 milhão de motivos aí, esse é mais um. A pojadura é quando o leite começa a encher, né? O peito. A mama, né? O peito, né? Isso, perfeito, Nath. Porque normalmente o leite desce em quantidade mesmo entre o 3º e o 5º dia de vida do neném. Até lá, o neném mama só um pouquinho. E aí é um dos motivos pelo qual ele perde peso. Também desidrata, né? Que ele tava de molho ali 9 meses. É igual a ameixa seca, você botar ela na água, ela hidrata. Gente, tá tudo bem. O neném, ele nasce com uma gordura que chama gordura marrom, que ela mantém, né, as calorias que ele precisa naquele período da vida. Então, não precisa dar fome para uma criança, porque ela está perdendo peso na primeira semana de vida. É esperado que perca peso na primeira semana de vida. A gente, às vezes, vai indicar?
Vai. Uma amamentação que não vai bem, às vezes é uma mãe que está doente, às vezes um bebê que está internado e a mãe não pode ir lá amamentar, né? Mas é indicação. Às vezes uma pojadura tardia. Então, por exemplo, tem algumas situações tipo cesariana, diabetes gestacional, mastopexia, que é com a cirurgia de mama, que enfim, aí a pojadura às vezes ocorre depois do 5º dia, e aí o bebê já está com fome, já perdeu essa reserva e ainda não desceu o leite. Então, às vezes a gente entra, rolando a pojadura da mãe, a gente tira. Então, a fórmula bem indicada, ela salva amamentações. Isso. E a gente dá para dispositivos que não causam confusão de bico. Colher dosadora, copinho aberto. Tá? Ou sondinha de translactação. Se a gente der essa fórmula em mamadeira, a gente tá dando tiro no pé do ponto de vista da amamentação. Tá? E aí, pessoal, beleza, teve a perda de peso inicial, que todo mundo vai ter, né? E aí o bebê vai começar a recuperar normalmente aí, perto do 5º dia de vida. Mais tardar no 7º dia, né? Lembrando que o prematuro mais tardio, né? 35 semanas, ele demora mais um pouquinho, tá? E aí, depois, a recuperação do peso de nascimento, em algumas bibliografias, eles falam que tem que ter recuperado o peso de nascimento até 10 dias. Mas não é bem assim, tá? A gente pode ver a recuperação do peso de nascimento, dependendo da fonte que você lê, em até 3 semanas. Então, às vezes, o neném pode demorar, 20 dias para recuperar o peso de nascimento. E não quer dizer que ele está doente. Não, a gente não vai deixar passar tudo, né, pessoal? Claro. não, beleza, tá no prazo, é isso mesmo. Também não, precisa ver, a amamentação tá bem estabelecida, tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, a icterícia melhorou, se for o caso. Esse cocô tá todo dia, né, gente? O cocô do recém-nascido é todo dia, porque ele é um bom parâmetro para avaliar se a amamentação tá indo bem ou não. Aí, assim, é um neném que tá hidratado, é um neném que tem lágrima, não lágrima, né, Bia? Nessa fase, mas assim, a saliva, se o olho tá bem hidratado, se a pele tá assim, macia, não é igual aquela pele de pessoas mais idosas, que é muito elástica, tá? Então, assim, é um conjunto de avaliações para a gente poder falar, não, tá ok, eu posso esperar até 20 dias, não, eu tenho que intervir antes. Então, pessoal, como único parâmetro isolado, o neném tá ótimo, tá fazendo xixi, um monte de xixi todo dia, tá fazendo vários cocôs todo dia, o cocô já tá amarelinho, não tá aquele cocô preto mais, o neném tá hidratado, o neném tá mamando bem, não temos dificuldade de amamentação importante, a pega tá legal, aí eu posso esperar até os 20 dias, e desde que o neném esteja em ascendente, né, recuperando, tá? Isso. É só porque às vezes a gente vê assim, não recuperou o peso até 10 dias fórmula. Então, não necessariamente. Se o resto do contexto estiver legal e o neném começar a recuperar, mesmo que essa recuperação for um pouco lenta, a gente pode aguardar até o 20º dia. Com todos esses poréns, tá? Tem que estar indo tudo bem. Até uma pergunta aqui, né? Neném com livre oferta devido à icterícia pode manter mamando mais após a melhora do quadro? Na verdade, não é assim. Na verdade, a icterícia melhora porque ele está mamando melhor, tá? Por quê? Quando a gente tá, a icterícia neonatal, né? Ela é uma imaturidade ali do fígado do recém-nascido. Então, à medida que a gente mama mais, vai soltando ali mais a bile, né? Que é onde manda embora a bilirrubina, que é a responsável pela icterícia. Então, quanto mais ele mama, mais ele elimina, né? Perfeito. Então, isso ajuda a eliminar e a criança vai voltando à coloração normal da pele. Mas eu acho que eu entendi o que ela está falando, porque o neném está com icterícia, então orientaram ela a não fazer livre demanda. Não, para fazer livre oferta, quer dizer, ofertar mais vezes do que o neném pedir. Beleza, vamos dar muito mamar para essa icterícia melhorar logo. Não. E aí melhorou a icterícia, se pode manter a livre oferta. Não precisa, gente, não deve ser livre oferta, tem que ser livre demanda. Isso. O neném te pediu, você dá o mamar. Isso, tá? Porque senão a gente vai ter crescimento muito grande na curva de peso e predispõe à obesidade, claro que muito menos. Por exemplo, que fosse fórmula, mas sim, é ruim. O ideal é atrapalha a sensação de saciedade do neném, né? Essa percepção. E essa livre oferta na icterícia, a gente também tem indicações. Talvez uma icterícia que não tem nível de ficar internado para fazer fototerapia, ou ir para o CTI para ter aquela troca de sangue. Então, assim, também tem um critério para você indicar isso. Tá? Se é um neném que está mamando lá em livre demanda e está descendo os níveis da bilirrubina, ok, tá? Beleza? Mais dúvidas? Podemos ir para frente? Pode passar a próxima aí, Aline. E aí a gente queria falar. Isso. Então, assim... Acho que é o mais importante dessa live, né, Bia? Saindo desse período neonatal, que tem essas especificidades, né? Todo o resto das curvas desse neném, pensar isso, gente. Então, assim, às vezes a curva do gráfico é tão bonitinha, tão redondadinha, que as pessoas acham que tem que ser daquele modelo ali, tá? E não tem. Então, o mais comum, claro que tem criança que traça, né? Tem uns que eu ainda falo assim, gente, vocês estão combinando com ele, quanto é que ele ganhou, quanto é que ele cresceu, porque vai bonitinho, seguindo uma curva.
Mas não necessariamente, e nem é o mais comum. O mais comum é crescer nesses padrões oscilatórios, né, Nath? Mas você vê que eles estão no mesmo canal. Por exemplo, o canal desse neném aí, ó, desde que ele nasceu, é entre a curva verde e a curva vermelha. O mesmo canal. É como se ele fosse mais ou menos ali no mais um desvio padrão. Ou, às vezes ele tá um Isso. pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas ele tá sempre ali. Ele tá sempre ali na tendência dele. Na Tá? tendência Isso que a gente chama de canal de crescimento. Uhum. Então, assim, às vezes o neném engorda um pouquinho e cresce, engorda um pouquinho e cresce. Então, assim, isso é o mais comum, tá? Então, é frequente a curva ser assim, ó, igual tá aí, ó, tá? Ela tem essas oscilações. Principalmente a curva de perímetro cefálico, que é uma medida mais difícil, torna-se mais difícil, né? À medida que o desenvolvimento do neném vai aumentando, né? E o neném não deixa a gente medir. E a estatura, a mesma coisa, né, Bia? Porque a literatura fala que a gente tem que medir a estatura do bebê, né? Com ele calmo, tranquilo e sereno. Aham. Nem sempre é possível, tá? Faça isso numa criança de 1 ano no consultório do pediatra. Que já brigou com o seu pediatra, né? Há pelo menos uns 2 meses. É. Então, assim, por isso que a gente vê tendências, gente, tá? Por isso que não é engessado. Então, assim, por exemplo, se vocês forem ver nessa curva aí, ó, lá com 6 meses mais ou menos, ele tava num tanto. Isso. Aí depois ele cresceu um pouco mais lento. Aí depois ele deu um super pico. Então, se eu for tomar uma conduta baseado nessa quedinha aqui, ó, eu tô lascada, porque aí eu não sei se ele melhorou, porque eu, por exemplo, aqui é peso, né? Ele melhorou porque eu taquei uma fórmula extra nele, ou porque eu tô fazendo ele comer mais, ou porque ele melhorou porque a curva já é subir mesmo. Então, assim, voltando a dizer, nunca tome condutas, né? Seu pediatra não deveria, pelo menos, tomar condutas baseadas em pontos isolados. Por isso que o acompanhamento longitudinal é tão importante. Por isso que não pode sumir do pediatra, né? Então, de vez em quando vem aqui e aí some, 6 meses depois volta. Aí a curva tá ou lá em cima ou lá embaixo, eu fico assim, o que foi que aconteceu nesse meio tempo? Não sei. Não sei. E aí, o que eu falo para essa família? Gente, eu não posso tomar conduta com isso daqui. Eu preciso que vocês voltem mais frequente. Então, nós vamos voltar mês que vem, no outro, para a gente poder entender o que aconteceu, para a gente entender o que vai. Tá? Então, não sumam do pediatra de vocês. Também fica um recado, por favor, que a gente passa muito ódio com isso. E próxima slide, respondendo a pergunta aí que as pessoas fizeram, mudança do canal de crescimento, tá? Isso que é o que falou que aqui que é a recanalização. Né? Alguém teve uma pergunta aí se a gente ia falar sobre recanalização. É esse aí, Rebeca. Calma, respira, nós vamos falar agora. Isso. Então, tá. A gente tem alguns períodos, né, Bia, que isso pode acontecer. Acho que é importante a gente falar primeiro o que é essa recanalização. Vocês estão vendo aí nesse gráfico que era uma criança que vinha aí com alguma certa idade próximo da linha vermelha, por exemplo, tá? E aí, num determinado momento da vida dela, ela estagnou e veio para a linha verde. E aí, daí para frente, ela veio bonitinha na linha verde. Ela mudou de desvio padrão, tá? Quer dizer que essa criança tem algum problema, que isso é ruim? Não necessariamente, tá? É muito comum ter essa mudança, isso ocorre em crianças saudáveis, não quer dizer que a criança é doente, e é muito comum até os 2 anos de vida, né, Nath? Quando é mais frequente. É uma variação normal e esperada, vai acontecer, tá? Por isso que a gente tem a periodicidade entre as consultas determinada para a gente pegar esses momentos. Né? E aí, volta a dizer, se você sumir do seu pediatra tá lascado para analisar a sua curva, né? E aí isso, né? Tem alguns momentos, pode acontecer em qualquer mês, gente, isso, até os 2 anos, mas tem alguns momentos que ela é mais frequente, né? Com 3 meses, por exemplo, né? Os bebês com aleitamento materno exclusivo, eles crescem muito ali, até 3, 4 meses, né? E depois vai estabilizando. Principalmente se tá em livre demanda, né? Tá lá mamando. Tem a ver também com produção de leite da mãe, às vezes ela tem uma produção grande de leite ali, né? E o neném mama e tem uma sucção super efetiva, mama grandes volumes, né? Cresce mais, tá? E com 3 meses, uma coisa que acontece, né, Bia? A sucção que antes era só um reflexo, eu falo que assim, não passa nem pelo cérebro, é só na medula. Para sugar, basta chegar alguma coisa. Pôs o peito na boca do neném, o neném vai chupar. Ou o dedo, né? A gente põe aqui o neném vira, isso tudo é reflexo, né? Então, com 3 para 4 meses, ele perde o reflexo e começa a ser por vontade própria. Então, assim, por isso que pode ter uma queda. E a outra coisa, né? Além dele sugar só quando ele tiver afim, agora ele já tem controle do pescoço. Vocês já viram que um dos marcos principais de desenvolvimento do 3º mês é sustentar a cabeça com a força do pescoço? Aí o neném já vai mamar só quando tá afim. E aí ele tá lá bem mamando, passa um carro, buzina alguém chama, o telefone toca, aí ele, olha. Mama e confere. Então é o neném que distrai mais para mamar, vai mamar mais quando ele tiver só a necessidade. Então ele vai deixar de mamar. E uma outra coisa também que é muito... Isso é bom, porque isso faz para ele aprender o que é saciedade. Tá? Fome e saciedade, gente, isso é super importante. A gente precisa aprender, senão vai ficar criança igual da nossa geração da década de 80, que come até acabar o prato porque tinha que raspar o prato. Então agora a gente aprendeu que tem que comer até acabar o último bis da caixinha, porque eu tenho que comer até acabar.
Então, a gente tem que comer, né, atualmente, até a fome passar. Então, assim, estou satisfeito, vou parar de comer. Não é até me sentir empanturrado. É isso que a gente quer ensinar para essas crianças. E a gente começa ensinando isso aqui com a amamentação. E, assim, uma outra coisa também é que, no início, esse crescimento reflete muito meio intrauterino. Então, por exemplo, a mãe teve diabetes gestacional. Às vezes o neném nasce grande. Mas aí, depois, ele vai atingir... ou entrar no funcionamento dele, que não tem diabetes. Então, ele aí, às vezes, fica um pouco menorzinho. Ou então, era um neném que tem pais muito grandes... um pai muito grande, por exemplo, e a mãe é muito pequenininha. Então, é um bebê que não pode se desenvolver tanto que o útero tinha uma limitação. Mas aí, depois que ele nasceu, ele pode espichar. Então, é um neném que, às vezes, ele nasce pequenininho e cresce. Então, essa recanalização não é só para baixo, ela pode ser para cima também. Sim. Tá? Importante falar, né, Nath? Com 6 meses, né, a gente tem introdução alimentar, né, a gente espera até 6 meses, né, vou reforçar. Esse sinal de prontidão. Esse sinal de prontidão. Tá? A gente não faz, né, introdução alimentar com 4 meses, né? A gente já teve até uma live disso, né? Sim. E o que acontece? Nessa idade começa. Introdução alimentar, a maior parte, né, as mães que podem, né, ficar de licença maternidade até 6 meses, retornam ao trabalho, aí a gente retira um pouco a livre demanda, né? E eles têm mais interesse por brincar. É um menino que está sentado, gente, vendo o mundo sentado. Então ele quer pegar tudo, brincar, ele não vai parar para comer muitas vezes. Mesmo que ele já esteja comendo, a densidade calórica do alimento é menor do que a do leite materno. E muitas vezes, e na maioria das vezes, né, o neném não começa comendo. Então, às vezes, ele já... isso, graças a Deus. Isso também é importante, meninas. Isso. Introdução alimentar 6 meses, mais sinais de prontidão, mesmo se mamar fórmula. Se for peito, começa com 6 meses, sinais de prontidão. Se mamar fórmula, começa com 6 meses, mais sinais de prontidão. E assim, né, gente? A introdução alimentar é esse nome que ela tem, porque é uma introdução. Ele não vai comer volume, gente. O seu neném que mamava no peito ou mamava mamadeira, ele não vai comer um pratão no início. E a gente vê que os bebês comem melhor, né, Bia? Depois de 8, 9 meses. Tá? É um aprendizado come, né? Quando come. Porque a gente vê mesmo, é depois de 1 ano. Então, eu costumo falar aqui no consultório. A introdução alimentar é super importante, ela tem que ser feita, né? Mas, assim, o carro-chefe da alimentação é o leite, sendo ele materno ou a fórmula até 1 ano de idade. E a introdução alimentar, ela vai até 2 anos. Só que a gente já vê os bebês comendo melhor a partir dos 8, 9 meses, né? Mas a maioria com 1 aninho, até 1 aninho no máximo, já engrena. E com 1 ano tem que estar comendo, pelo menos. Isso. Tá? E, assim, como a gente disse, pode acontecer essa recanalização, essa mudança de canal em qualquer ponto. Esses são os mais frequentemente, né? Nos pontos mais frequentes onde ela acontece. Com 12 meses, né? Isso. Eu falei aqui de 1 ano. Então, 3 meses, 6 meses é quando é muito frequente. Com 1 ano também. Então, é uma criança que às vezes está conseguindo se locomover melhor, está andando, está engatinhando com mais rapidez, com mais autonomia. Então, acaba tendo maior gasto calórico. Às vezes não tem uma compensação ainda no volume que come. E a criança que começa a ter outras formas de comunicação, sem ser chorar para pedir comida, né? Então, ela começa a apontar, balbuciar. Então, ela não vai usar tanto... ou não apenas a alimentação como um dispositivo social. Então, ela vai ter outras formas de se comunicar. E com 2 aninhos, né? Com 2 aninhos também, com muita frequência, ocorre essa recanalização. Hoje mesmo, por coincidência, eu peguei uma pacientinha que foi isso que aconteceu, tá? E com 1 aninho, né, a gente tem um neném que vai ficando seletivo. Gente, que bom, ele tá escolhendo lá a comidinha. A gente tem estratégias para lidar com isso, né? A Nayara Nutri mencionou uma palavra que eu acho ótima. Nath, ela fala que os meus ficam escoletivos. Escoletivos, isso é bom. Porque seletivo parece doença, né? Eu achei sensacional de que ela me contou isso. Então, assim, é um jeito deles manifestarem alguma autonomia, isso. Né? É o que entra ou na minha boca, pelo menos, eu vou poder escolher, isso. Né? Então, eles começam a escolher o que eles comem, ainda tem essa. Então, é normal, é esperado que reduz a quantidade e a variedade do que o neném come. E tem alguns casos que é uma pausa ali na maturação óssea, né? Que pode acontecer ali até 2 anos de idade, mas que isso vai ser recuperado lá na puberdade. Talvez essas crianças elas vão entrar na puberdade mais tarde, acabar a puberdade mais tarde também. Então, a gente tem que vigiar tudo. Então, é o que a Era está falando aí, paciência e acompanhamento. A gente não pode também falar assim, caiu de desenpadrão aqui, ó. Tá normal a recanalização. Depende, tá? A gente precisa ver. Tem algum desencadeante, tá doente, tem algum fator de risco, ele caiu, mas ficou estável dali para frente. Claro que tudo isso que a gente está dizendo é com acompanhamento do profissional, que está apto para fazer esse diagnóstico aqui, que foi uma recanalização. Isso. Acho que pode passar, né? Pode.
Beleza, e quando que esses extremos da curva vão ser sinais de alerta? Ou outros componentes da curva, ou outras coisas que acontecem com as curvas vão ser sinais de alerta? Pode passar aí. Quando está abaixo do percentil 3, né, Bia? Pela curva do CDC, tá? Ou acima do percentil. Ou pela curva da OMS, que está em percentis, né? Isso, ou da curva da OMS está em percentis, né? Ou menos 2 desvios padrões da curva da OMS, tá? Isso a gente já pensa em uma criança que está, provavelmente, se for peso, né, desnutrindo, se for estatura, baixa estatura. Quer dizer que toda criança é menor do que 2 desvio padrão, que é a linha vermelha, está doente, é um problema? Não, a gente não falou doença, é um sinal de alerta, é um sinal de que eu tenho que ficar de olho, afastar patologias, ver o canal familiar, ver quem é aquela criança, quem são os pais dela, qual a história dessa criança, como essa criança vem vindo na curva. Então, assim, é uma série de coisas que tem que se levar em consideração. Mas é um alerta para a gente ficar mais de olho nessa criança e fazer uma análise, às vezes, até mais esmiuçada dessa história aí, nutricional. Talvez com mais frequência, né, Bia? Sim, importante. Isso. Então, uma criança, principalmente se teve, pode passar a próxima, mudança brusca na curva. Então, às vezes, a criança mudou de uma vez. Tá, é uma recanalização que ele está fazendo ou é uma patologia que está se instalando? Não sei. O que vai me falar isso é o acompanhamento longitudinal. Então, a gente vai preocupar. O que a gente preocupa? Se caiu mais de 2 curvas do percentil. Então, vocês vão ver quais são as curvas de percentil, né? 3, 10, 25, 50, deixa eu colar, 75, 90 e 97. Então, se variou mais de 2, cruzou mais de 2 curvas dessa, é um sinal de alerta, ou se mudou mais de um desvio padrão. Então, vocês vão lembrar daquele neném do exemplo da recanalização? Ele mudou um desvio padrão, tá? Mas tá tudo bem, porque depois a gente chegou à conclusão de que era recanalização. Mas mudou de um desvio padrão inteiro, né? Era média e passou para o menos 1. Ou era média e passou para o mais 1. Né? É um sinal de alerta. O que está acontecendo com essa criança? Mudou alguma coisa na alimentação? A mãe voltou a trabalhar, entrou na escolinha, ou não, tá tudo igual, comendo igual, tá tudo sem, não achei nada que detectasse, e o acompanhamento longitudinal mostrou que ele caiu, mas depois estabilizou. Aí, beleza. Agora, essa curva aí que eu mostrei no exemplo aí, ó, não tá uma curva legal, tá? Você vê que é uma curva retificando, né, Bi? Mantendo, né? Ela caiu e continua caindo, ela não melhora hora nenhuma. Tá? Ela não estabiliza hora nenhuma. Então, inclusive, assim, né? Caiu mais do que um desvio padrão. Ela caiu 2, 3 desvio padrão pra você ver. Ela era média, menos 1, menos 2, menos 3. Caiu 3 desvio padrão, sem estabilização hora nenhuma. Então, se ele começasse a cair e estabilizasse no novo canal de baixo, beleza, mas ela foi caindo, com certeza dá ruim, tá? Então, são os sinais de alerta mais importantes aí. E lembrando assim, né, gente, o paciente abaixo do percentil 3, ou acima do percentil 97, ou menor que menos 2 desvio padrão, ou maior que 2 desvio padrão, ela pode ser uma criança saudável? Pode sim. Às vezes a gente tem variações da população. Que foi o que eu disse, né? Do percentil 3, 3% das pessoas vão estar abaixo do percentil 3 e ainda vão estar do que a gente chamaria de normalidade para o peso. Ou 2 e pouquinho por cento se for a curva de menos 2 desvio padrão. Só que assim, precisa de acompanhamento, né? A gente precisa saber como é que é a história daquela criança. Quem é aquela criança, o que está acontecendo, como é que ela vem, como é que ela vai. E um erro muito comum que a gente vê é, às vezes, botar o prematuro na curva da OMS, né? Colocar o prematuro sem idade corrigida. Sem idade corrigida, que senão ele vai estar lá embaixo. Ele vai estar sempre baixo. Coitado. Né? E aí, assim, me fizeram uma pergunta no meu Instagram na semana passada, e eu falei pro pessoal ver essa live. Então, se vocês estiverem aí, pessoal, o pessoal do Bebê Fora da Curva. Isso. Então, assim, ficar atento para a gente não ter extremismos, tá? Então, assim, tipo, não posso dar fórmula de jeito nenhum, senão vou estar fazendo uma maldade com o meu bebê. A gente tem limites de tolerância, então, assim, pode ter bebês que são lá na curva preta e são ok, são saudáveis, têm um crescimento está adequado? Pode sim, tá? Mas abaixo da curva preta, por exemplo, que é menos 3 desvio padrão, vai ter apenas 0,01% dos bebês. Então, a chance desse bebê que está abaixo da linha preta ser uma criança saudável, uma criança sem problemas, é muito pequena. Existe, mas é pequena. Então, volto a dizer,
Só o acompanhamento longitudinal e a gente afastar patologias, afastar problemas, vai poder dizer se esse bebê está tudo ok com ele, tá? A gente falar que ele é normal, né, Bia? A gente tem que pesquisar as coisas comuns que podem estar afetando essa curva. Então, pessoal, não necessariamente vai precisar de fórmula, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo a gente vê fórmula mal indicada para mudanças que são fisiológicas, né? Tanto da perda do recém-nascido, quanto para essas recanalizações, para perdas porque ficou doentinho, depois vai melhorar. Então, assim, muitas vezes mesmo, infelizmente, a gente vê fórmula mal indicada, mas muitas vezes a fórmula vai ajudar aquela criança. Recuperar uma criança que já é muito limítrofe na curva, às vezes fica doente, demora a melhorar, cai muito, às vezes vai precisar. Uma criança que está, por algum motivo, muito abaixo do que a gente esperava, e isso está refletindo, por exemplo, na curva de altura. Então, se a curva de peso está recanalizou para baixo, mas está muito baixo, por exemplo, e a curva de altura começa a cair. Porque ela cai depois, né, Bia? Reflete depois, né? Alguma patologia, né? Então, assim, a gente vai... alterações na curva de peso, tanto caiu a curva de peso, demora um pouco a cair a curva de altura. Isso. Então, se caiu o peso, mas a altura continua crescendo, isso também a gente não falou, e é um marcador super importante, gente. Nossa, caiu demais o peso porque ficou doente, ou enfim, o que aconteceu? Tá ganhando a altura adequadamente. Criança desnutrida não cresce, gente. Se está crescendo, eu tenho tempo para agir, eu tenho tempo para ver dali 1 mês ou 15 dias, dependendo da idade da criança, ou dali a 2 meses, se for um menino grande, se ele está recuperando. Agora, começou a cair a curva de altura, eu vou preocupar, porque está impactando na estatura final dessa criança. Tá. E por que a gente está fazendo uma live sobre curvas, né, gente? Porque lembrar aí dos 1.100 dias, né? A gente vai definir a saúde daquela criança para o resto da vida dela. Perfeito, Nath. Porque é o momento da oportunidade, da mudança, né, epigenética, né? Que é a mudança da expressão do DNA, né? Que o ambiente consegue modificar assim. Ele ativa e desativa os genes, né? É o momento daquela criança crescer o cérebro. Fazer a bainha de mielina, né, que é uma coisa que vem nos neurônios, né, e aumenta, vamos dizer assim, que aumenta o funcionamento, a velocidade, né? A velocidade daqueles neurônios. E é muito comum, às vezes, por exemplo, o neném precisou entrar com aleitamento misto e tá aumentando a quantidade de fórmula, e a curva dispara. O pai e a mãe às vezes acham aquilo lindo, nossa, ele ganhou muito peso, ele engordou, que bom. Não é bom. Não é bom. Ganhar muito peso de forma acelerada nos primeiros 2 anos de vida é ruim, porque altera a programação metabólica. Isso. Aumenta a chance de obesidade, aumenta a chance de diabetes, tá? Então, muito cuidado com essas crianças. Você que é profissional e tá me ouvindo, né? O leite fórmula, bebê que mama exclusivamente fórmula ou que mama misto, atenção à quantidade de fórmula que esse bebê mama. Esses bebês não deveriam mamar grande quantidade. Aí tem que mamar até acabar, tem que sempre sobrar um pouquinho na mamadeira. Gente, não é assim, tá? A dificuldade de autorregulação com leite artificial é muito mais complicada, muito mais difícil. Então, pensar que tem... no leite materno, por exemplo, tem a sucção nutritiva e a não nutritiva, né? Então, às vezes o neném tá lá mamando para se nutrir, depois ele fica só namorando a mãe, né? Adorei essa também, amando a mãe. Então, tá mamando, depois ele começa só amando a mãe. E na fórmula, não. Tanto que você colocar de mamadeira, ele vai mamar, principalmente nessa fase que ele tá com o reflexo de sucção muito, muito ativo, que são os primeiros meses. Então, não é dando tanto que o neném mama, não. Senão a gente está atrapalhando essa capacidade do neném de desenvolver saciedade. Então, é uma live para muitos pais que estão preocupados com o baixo peso, mas o peso também acelerado, excessivo, ele também pode ser muito prejudicial aqui. E, Bia, a gente veio, assim, de períodos de muita fome na humanidade, né? A gente passou por grandes guerras, grandes secas, né? Ou grandes inundações. Então, assim... Ser gordinho, né? Até, por exemplo, ali, o meio do século XX era um sinal de saúde. E de prosperidade. De prosperidade, tá? Tanto é que a gente vê coisas naquela época, assim, de bebê que tem que tomar leite condensado, né, Bia? O melhor alimento para o seu bebê, leite moça. Leite moça. Então, assim, a gente vem com essa coisa cultural, né? Que a gente vai passar fome é ruim e tudo. E a gente foi vendo que à medida que a população foi controlando melhor os meios de produção, a agricultura, as estocagens, a distribuição, isso foi normalizando. Então, assim, também é uma troca que nós estamos fazendo agora, né, Bia? Sim. Atualmente a gente está tendendo a, infelizmente, copiar o padrão americano de obesidade. Hoje é muito mais comum obesidade do que a desnutrição, tá? Isso. Infelizmente, a prevalência maior. Então, a gente não pode deixar isso acontecer também, né, pessoal? A nossa geração era essa geração que tinha que raspar o prato. A gente não vai fazer isso com os nossos bebês, tá? A gente tem que comer até estar satisfeito. É muito importante respeitar sinais de saciedade. Tá bom? Acho que era recado que a gente tinha para passar, né? Uhum. Muito obrigada, excelente noite para todo mundo. Se alguém ainda ficou com alguma dúvida, que você deixar lá no meu Instagram ou no da Nath, isso. tá?
pode mandar para a Fica à gente, vontade, tá, gente? que a gente responde. Muito obrigada, meninos. Nossa, foi excelente. Necessária, né? Tem muitos aí falando, né? Maravilhosos, necessário, para a gente ficar aí com essa reflexão e pensar. A gente vem de uma geração complicadíssima, né, gente? E a gente tem que quebrar o ciclo, não precisa disso tudo, né? E vamos olhar para a carinha, é o que eu falei até ontem, né? Curtir o bebê, porque a gente vê nessa preocupação da curva, a gente não olha nem para o bebê, né? Eu falo isso muito, conecte-se com seu bebê, conecte-se com seu filho. Você fica ali, por exemplo, tabela de sono, não tem que dormir tantas horas, tem que fazer uma janela de sono de não sei que tanto, e para de olhar para o bebê. A curva é a mesma coisa, né, Nath? Então, assim, olha para o seu bebê tá saudável, seu bebê tá lindo, tá indo bem. Então, assim, a curva não é o único parâmetro, não desespera com a curva. Isso. É um parâmetro, tem que levar em consideração, mas conecte-se com seu bebê. Relógio, curva, isso na hora de amamentar não tem que aparecer na nossa cabeça, né? Tem que aparecer ali o bebê para que o leite flua. A ocitocina é o hormônio do amor. Se a gente tiver preocupação, não tem ocitocina para passar o leite para o bebê. Né? Muito obrigada, gente. Eu precisei vir aqui com essa cara maravilhosa, com essa voz linda, mas para falar uma coisa que eu acho que é assim importantíssima, como a gente precisa de profissionais como vocês. Eu falo que antes, assim, você, Bia, principalmente, foi a minha quinta pediatra, eu conto isso para todo mundo, e isso não é um motivo de muito orgulho para mim, ter entendido que naquele momento eu precisava avançar, porque... Pediatra não é nem de 1 mês e meio. Eu acho que... Exatamente, a Laura tinha 1 mês e pouquinho, a gente foi para a Bia depois de 4 outras pediatras que queriam realmente dar fórmula para um bebê com uma mãe que pingava leite. Então, a gente precisa avançar e entender que bebês não são números. A Lala foi um cisco na curva a vida inteira, né? E era a curvinha dela, ela é especial naquele contexto dela. Eu falo que ela nunca ganhou 30 gramas de igual todos os pediatras queriam que ela ganhasse. Ela foi sempre um bebê saudável, que fazia xixi, fazia cocô, dormir dentro do contexto dela. E eu precisei passar por vários profissionais para achar essa fada maravilhosa, que foi quem salvou a minha amamentação e a vida da minha pituquinha, de verdade. E a gente precisa falar disso, a gente precisa não se contentar com esse tipo de coisa, porque eu não aceitava essa informação de que meu leite que era fraco, de que eu precisava entrar com fórmulas, não ia prejudicar a vida da minha filha, o crescimento dela, mas eu precisava só de um profissional que olhasse para ela fora da curva. Então, muito obrigada, de verdade. Vários pediatras lindos e maravilhosos nessa liga. A Nath é mais uma delas. Tem a Nath, mais uma renca de pediatra bom aqui nessa liga. Pediatra não é karma, tá? Aprendi isso com a doutora do Pardo. Pediatra não é karma, pode trocar, tá bom? Façam isso sempre. A Karen aí agradecendo. Beijo, Karen. Beijo. Para todos aí. Obrigada mesmo por tudo. E, Nath, já prepara a sua próxima live, que você arrasou para quem tava com vergonha. Ela dá muito bem, cara. Ela é muito linda. Maravilhosas, meninas. Obrigada mesmo, tá? Amanhã tem mais. Tá acabando, amanhã né? É a última, mas ela vai fechar com chave de ouro. Pessoal, as lives estão todas salvas no YouTube, no perfil também live da Lari da Liga ou no YouTube? Tá, no perfil da Liga e no YouTube. Da Liga aqui no Instagram e no YouTube da Liga, tá? Se vocês quiserem mandar para alguém, vai ficar salvo, tá bom? Aquela indireta assim, ó, pode mandar. Já manda lá, gente, por favor. Vanessa, passei por isso também, agora achei a Nath. Trouxe a Vanessa também, que foi minha paciente pra gente, porque é isso, é a gente levar conhecimento para esse povo, tá? Beijo, fiquem com Deus, boa noite, meninas, obrigada, viu? Com Deus. Boa noite. Tchau. Bebê.